Paz, irmãos. Eu queria ler uma palavra aqui, lá em Lucas 22, 39 ao 46. Amém? Lucas 22, 39 ao 46. Em nome de Jesus. Jesus no Getsêmani. E saindo Jesus, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, Jesus disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus Cristo, o próprio Deus, colocou-se de joelho para orar, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, ou afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus estava agoniado. Como diz lá em João 12, 27, a alma estava perturbada. A alma de Jesus estava perturbada até a morte. Por isso o anjo apareceu para confortá-lo. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Na verdade, Jesus aqui estava realmente agoniado, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar. Na verdade, não seria só a agonia da morte de cruz, da violência, da agressão, mas carregar sobre si os nossos pecados. A agonia de Jesus era carregar os nossos pecados sobre si, se tornar um pecador, se tornar-se maldito. Ele que era santo, ele que era puro, que nunca tinha enfrentado isso, ter que passar por isso, então ele estava agoniado. Por isso essa agonia dele, esse suor dele tornou-se sangue. Não dá para descrever o sofrimento, a dor, né? Porque na verdade ele estava sofrendo pelo primeiro crime, pelo primeiro sangue derramado, desde Caim e Abel até os dias de hoje e ainda os que virão. Então ele estava derramando teu sangue, ele estava sofrendo por todas as mortes, por todas as dores, por todos os crimes, por todas as doenças. Quando você tem uma doença, quando você aceita viver doente, não que a gente não vai ter, é como se você não acreditasse nessa morte, como se você não acreditasse nesse suor, nesse sangue derramado. Então, continuando aqui, no 45, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus, ele quer que a gente ore, que a gente jejue, para que nós não venhamos a cair em tentação, porque nós somos fracos. Por isso que Jesus disse: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Vou ler o 42 novamente. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Irmãos, é complicado, né? Jesus, ele tinha que enfrentar isso
Ele mesmo, ele sendo Deus, ele tinha que enfrentar essa situação de beber esse cálice. Então, eu queria deixar uma palavra para você, para todos nós. Então, antes de você levar a sua cruz, antes de você saber que você tem que levar a sua cruz, que você tem que enfrentar situações de tristeza, você tem que enfrentar problemas de doença, você tem que enfrentar perdas na sua família, todos nós já enfrentamos e ainda vamos enfrentar, né? Melhor se morrêssemos antes, mas nós vamos enfrentar todo tipo de problemas na nossa vida, que é perdas de um familiar, de um ente querido, perdas financeiras, todo tipo de perda nós vamos enfrentar. Então, antes de enfrentar esses problemas, ou antes de você levar esta cruz, que é sua e que você que tem que levar, nós temos que beber o cálice. Então, essa palavra que eu queria trazer para você é sobre beber o cálice. Jesus Cristo, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, esse cálice é a consciência. Esse cálice significa o conhecimento, o discernimento da cruz. Então, antes de você levar a sua cruz, você tem que beber o seu cálice. Você tem que ter consciência desta cruz. Por que você vai levar essa cruz? Porque hoje as pessoas estão sofrendo e não sabem por que está sofrendo. Simplesmente está sofrendo, tem que ser assim, acha que é assim, vai ser assim, um dia passa e às vezes não passa. Então muitas vezes você sofre, ou nós sofremos, mas reclamando, murmurando, lamentando, sofrendo. É normal sofrer? Sim, é normal, mas sofra calado. Então, esse cálice que Jesus bebeu significava que ali, a partir daquele momento, decretava, seria o início do sofrimento dele. Então, o cálice seria a consciência de tudo que ele teria que passar. Então, ele teria que beber esse cálice. E quando você bebe o cálice, quando você tem a consciência da sua vida, dos caminhos que você tem que seguir, dos caminhos que você tem que enfrentar e tem que ser você, então isso te dá força, te dá segurança. Ainda que você tenha que sofrer, ainda que você tenha que chorar, mas você não vai murmurar. Porque não adianta você carregar a sua cruz reclamando, se lamentando. Você tem que levar e pronto, e acabou. Não adianta você querer cortar as pontas da cruz. Não adianta você querer diminuir essa cruz. Porque quando chegar lá na frente, se tiver um vale, se tiver um canal para você atravessar, e essa cruz fosse servir para você atravessar esse canal, ela vai estar curta. Ela vai estar curta e você não vai conseguir atravessar. Então esse cálice é que para você, é para que nós venhamos a ter consciência da vida que nós temos que levar. Eu tenho uma esposa, tenho uma filha, tenho um filho pequeno, e a gente enfrenta problemas na família, problemas de ideias diferentes, conceitos diferentes. Minha esposa foi criada numa família com conceitos diferentes, eu fui criado em outra família com outros conceitos. Tudo isso é um conflito, né? Sem contar problemas de saúde, problemas financeiros. Então, nós temos que beber esse cálice, para que quando nós formos carregar esta cruz, nós vamos carregá-la com consciência. Nós vamos sofrer, mas nós não vamos murmurar. Porque já que você tem que passar por isso, já que você tem que carregar esta cruz,
Não adianta você murmurar, porque senão não adianta nada. Senão você carregou a sua cruz e vai continuar carregando a vida toda e não adiantou nada. Então, nós temos que ter essa consciência de enfrentar todos os problemas. Então eu acredito no meu coração que Jesus ele veio passar por isso, né, focando nessa parte do cálice. Jesus ele veio enfrentar tudo isso. Ele sobe o monte para orar, para nos ensinar, para que nós não venhamos a ficar igual os apóstolos, aqueles homens que os acompanhavam dormindo. Nós não podemos dormir, nós temos que ficar acordado, nós temos que tomar esse cálice consciente, nós temos que ficar acordado, nós temos que ficar atento. Então a oração, o jejum, essa busca do conhecimento, do discernimento da nossa vida, dos problemas que nós temos que enfrentar, isso vai nos fortalecer. Isso vai nos fortalecer, porque o dia que vier as provações maiores, o dia que vier a cruz maior, que é a perda de um ente querido, né? Perder alguém da família, é muito triste, principalmente quando você perde alguém da sua família, que seguindo uma ordem cronológica, às vezes você perde um filho, às vezes você perde uma filha, às vezes você perde uma pessoa jovem, que teoricamente a gente acha que é injusto, porque nós sempre esperamos ou achamos, o primeiro vai meu pai, depois vai minha mãe, depois vai eu, depois vai minha esposa, e depois vai meu filho, enfim. Só que Deus é que sabe de todas as coisas. Então esse cálice de Jesus, esse sangue de Jesus, esse sofrimento de Jesus, eu trago para mim, para que nós possamos refletir sobre isso. Não sermos um crente chorão, que vive se lamentando, que vive se lamuriando, que vive sofrendo, que vive à espera de um milagre que nunca vem. Então eu penso que nós temos que buscar, nós temos que pagar o preço. Jesus ele vivia com Deus, ele vivia ao lado de Deus, ele vivia na glória de Deus. Tanto que lá em João 17, 5, a oração de Jesus pelos discípulos. João 17,5 diz assim: E agora, Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é Deus, Jesus é mais velho que Maria, Jesus vem antes de Abraão. Então, antes da fundação do mundo, Jesus era. Então, esse preço que ele paga para se fazer homem, se fazer mortal como eu e você, é que para que nós possamos entender que é possível. É possível. É um momento de que nós possamos compreender que temos que dar mais um passo, que temos que buscar mais, que temos que entender que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Se assim não fosse, Ele não mandaria o seu Filho. Ele nos deixaria pecadores e nos deixaria ir por o inferno. Mas Ele deu o seu Filhinho amado por nós. Então, ainda que venhamos a sofrer, ainda que venhamos a ter luta,
E muitas vezes nós vamos clamar, nós vamos orar, e Deus vai nos ouvir, mas não vai nos atender. Aqui nessa passagem, onde Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas ele sabia que Deus não ia afastar. Ele sabia que Deus não ia atendê-lo. Porque o que Deus tinha preparado para ele, a glória que Deus tinha preparado para ele, ia acontecer lá na frente. Então, muitas vezes, você está passando por uma provação muito grande, você está carregando uma cruz, que talvez você ache que essa cruz não é sua, que essa cruz, você pegou ela por engano. Você foi lá no mercado, em algum lugar, e pegou uma cruz maior que tinha que ser. Não, essa cruz é sua. E muitas vezes, você vai orar, Deus não vai te atender. Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não está ouvindo, mas porque o que Ele está preparando para você é muito grande. O que Ele está preparando para nós é muito grande. Eu tenho orado a Deus por várias coisas, vários projetos, várias situações familiares, enfim. E ainda não aconteceu. E talvez não aconteça. Mas Deus é que sabe o que Ele está preparando para mim. Então eu queria que você, se você tiver a ouvir essa palavra, que você possa se apegar nessa palavra, que você possa beber o cálice, que é compreender, que é ter a compreensão do que você está vivendo, do mundo que você está vivendo, para onde você vai, o que está reservado para você. Você precisa ter essa compreensão. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa buscá-lo incondicionalmente, independente de religião, independente de credo. Você precisa buscá-lo, você precisa conhecê-lo. Você precisa caminhar com Ele. E esse é o beber o cálice, é isto. É compreender as necessidades do que você está passando. Então você vai passar isso com mais tranquilidade, ou pelo menos com mais força, sabendo que esta cruz é sua. Esta cruz não foi por engano. Esta cruz ela foi entregue a você. Então não corte a cruz, não tente serrar um pedaço da cruz, não tente diminuir o tamanho da cruz para ficar mais leve. Carregue a cruz, coloque ela nas suas costas e carregue ela, mas conscientemente. Não fique xingando ou triste, mas saiba que Deus, Ele é contigo. Que Deus, lá na frente, Ele vai te dar todo o entendimento e todo o discernimento por que você está carregando esta cruz. Quais são os motivos? Então, procure compreender isso. Nós estamos vivendo agora um momento de que o Brasil precisa de pessoas com coragem. O Brasil está precisando de pessoas com determinação, pessoas que queiram dar mais um passo, que não desistam, que continuem lutando, que continuem enfrentando as dificuldades, os problemas. Que dê mais um passo. Você que estude, procure se esforçar mais. Faça o seu melhor. Porque quando você compreender, quando você tomar o seu cálice, você vai entender, você vai fazer o seu melhor. Seja que área que você trabalha, seja no seu casamento, seja o que você fizer. Faça, não pelo homem, mas faça por Deus. Dê mais um passo, mas sempre pensando, eu vou agradar a Deus, seja qual for a sua área. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, que possamos caminhar junto, que possamos buscar a presença de Deus junto, que possamos conhecer mais a Deus, para que Ele venha falar conosco.
para que Ele venha tocar no nosso coração, venha nos fortalecer, venha nos conceder a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Amém.